Você basicamente pode fazer qualquer coisa com o RNA-DNA sintético. É realmente como um programa de computador. Então, quero dizer, acredito que, com bastante esforço, não seja algo tão absurdo. Você poderia provavelmente parar o envelhecimento e até revertê-lo, se quiser. Você poderia transformar alguém em uma borboleta livre, se quiser, com a sequência de DNA correta. O DNA é um meio de armazenamento. Em outras palavras, é como um disco rígido. Você é um disco rígido ambulante. 1 grama de DNA, o suficiente para colocar uma pequena gota na ponta do seu dedo, pode armazenar 700 terabytes de dados. Não estou falando de dados etéreos ou dados místicos. Estou falando de zeros e uns reais que fazem seu telefone funcionar e fazem seu computador funcionar. Zeros e uns de dados podem ser armazenados no DNA. O DNA é altamente programável, assim como um computador. E podemos programar uma ampla gama de comportamentos complexos usando moléculas de DNA. O DNA é o disco rígido. A memória em cada célula de todo organismo vivo é um meio de armazenamento digital. É uma sequência de um alfabeto discreto de 4 letras. E se pudéssemos manipular esse DNA, poderíamos colocar uma mensagem lá dentro. Então, esses cientistas, o principal deles, George Church e Chris Shuri, os dois são parceiros e cientistas, eles descobriram isso e baixaram um dos seus livros para o DNA e depois o enviaram de volta do DNA para o servidor. Eles ficaram tipo: espere um minuto, você pode codificar bits digitais de informação diretamente no DNA e enviá-los de volta novamente? O que isso significa? Bem, agora somos literalmente unidades USB ambulantes. Aqui está o que é realmente incrível. Eles pegaram esse mesmo livro, baixaram de volta para o DNA novamente e disseram: vamos ver até onde podemos ir. Eles replicaram o livro 70 bilhões de vezes em 1 grama de DNA. 70 bilhões de cópias de um e-book em 1 grama resultaram em 433 petabytes de dados. Isso seria suficiente para encher todo este parque se estivéssemos usando discos rígidos convencionais. Pense nisso. Em uma pequena gota dentro do seu corpo agora, você pode armazenar 13,5 bilhões de anos de dados. Ironicamente, essa é a idade do universo. Então você é o universo. Você literalmente tem todas as informações armazenadas em seu corpo, desde o início dos tempos até este exato momento dentro de você. Portanto, quando as pessoas dizem que o universo está em você, não é apenas uma figura de linguagem, é literalmente verdade, porque todos os bits de dados e partículas são reciclados repetidamente, todos os átomos são reciclados. Tudo o que estava aqui desde o início ainda está aqui agora. Nada foi adicionado, nada foi removido devido à lei da termodinâmica. A energia não pode ser destruída, apenas transformada. Você está aqui agora, nesta forma particular, neste momento específico, mas todas as informações em seu DNA voltarão se você tiver a capacidade de decodificá-las. Sabemos que o DNA é um meio de armazenamento e pode armazenar uma quantidade massiva de informações. Isso é muito, muito importante para você entender. Além disso, descobriram que memórias epigenéticas podem ser transmitidas por 14 gerações dentro do DNA. Então você está se perguntando por que sente medo disso e daquilo, ou tem fobia disso ou daquilo, ou sente fortemente por isso e não tão fortemente por aquilo. Não é porque isso está em sua família, é porque está em seu DNA. As memórias estão em seu DNA. O que isso tem a ver conosco? Bem, estamos olhando para uma raça inteira de pessoas neste planeta que foram literalmente escravizadas. Todas as raças neste planeta foram escravizadas, e em tempos mais recentes, uma raça tentou escravizar outras mais do que as outras. No entanto, você precisa entender que todos ainda somos escravos na matriz. É uma ilusão para aqueles que acham que foram os que escravizaram. Sim, eles fizeram isso, mas ainda é uma ilusão. Você sabe por quê? Porque todos nós ainda somos escravos neste momento. Mas podemos nos libertar disso. E é isso que vamos discutir hoje. E uma das coisas mais importantes, acho eu, quando você lida com pessoas que foram oprimidas, especialmente em tempos mais recentes, são essas memórias epigenéticas que vão por 14 gerações. Pense nisso por um momento. Se você olhar, por exemplo, para os afro-americanos,
Eles só saíram da escravidão há uma geração. Portanto, se você vê alguém estressado, sob pressão, sentindo os efeitos negativos do passado, não pode simplesmente ignorar e dizer que acabou e que a pessoa deve esquecer. Porque o que eles estão realmente fazendo é sofrer internamente. É algo interno e não vai desaparecer imediatamente. Vai levar algum tempo para fazer o quê? Reprogramar. Temos que reprogramar o DNA. Isso se aplica a muitas pessoas que foram escravizadas neste planeta ao longo de muitas gerações. 14 gerações é um longo período de tempo, mas ao mesmo tempo é um curto período de tempo. Estamos apenas começando a sair de diferentes tipos de escravidão neste planeta, e isso não vai desaparecer da noite para o dia. Portanto, você precisa entender isso. E o que isso tem a ver com a lei da atração? O que o DNA tem a ver com a lei da atração? Na verdade, tem muito a ver com a lei da atração, porque a lei da atração não é apenas algo que as pessoas dizem, a lei da atração, vou usar a lei da atração, mas realmente não sabem como utilizá-la corretamente. É uma ferramenta poderosa em sua vida, e se você realmente entender a lei da atração, sua vida se tornará muito mais fácil. Mas isso está relacionado ao processo de reprogramação. Você precisa começar a reprogramar se quiser que funcione de forma consistente. Você pode fazer com que funcione por acidente aqui e ali, mas se quiser que funcione de forma consistente, precisa continuar reprogramando seu DNA. E você também precisa entender mais uma coisa, o emaranhamento quântico. No emaranhamento quântico, que é algo da física real, o chamado conversão descendente parabólica, para obter 2 fótons ou 2 partículas na mesma frequência. Quando você tem 2 partículas na mesma frequência, pode levar uma partícula para o outro lado do universo, se tiver a capacidade de fazê-lo, e a partícula local a você pode mudar as informações nela, colocar dados nela, e a outra partícula mudará instantaneamente, ultrapassando a velocidade da luz. O que isso prova? A coisa que eu disse no começo, a distância é uma ilusão. Não há distância. A separação é uma ilusão. Na verdade, existem 7 bilhões de pessoas neste planeta. Se eu tirasse todo o espaço vazio de seus átomos, eu poderia colocar todas as 7 bilhões de pessoas em um cubo de açúcar. É apenas uma ilusão, pessoal. É um holograma. Tudo é consciência e ondas lá fora. É realmente tudo o que existe. Mas voltando à lei da atração, então o que acontece na lei da atração é que quando você entende como o emaranhamento quântico funciona, e os cientistas descobriram agora que os neurônios do cérebro estão se movendo para dentro e para fora da realidade tridimensional. Pesquise. Sempre dou a vocês ciência real, ciência revisada por pares, ciência que vocês podem pesquisar. Então seus neurônios entre as sinapses estão realmente se movendo para dentro e para fora da realidade tridimensional. E para onde eles estão indo? Eles estão se comunicando com outros reinos ou outras dimensões, sincronizando e se emaranhando quanticamente com partículas e pensamentos em outros lugares. Quando você olha para as tábuas antigas, especialmente as tábuas de Thoth, que é por isso que escrevi meu livro Compendium of the Emerald Tablets, a maior parte do meu livro é quando Thoth fala sobre o poder da manifestação por meio da meditação e do pensamento. E ele está literalmente falando sobre como se sincronizar com a consciência universal por meio de algo que eu chamei de consciência crística. A consciência crística não significa que você está se sincronizando com Jesus Cristo. Significa que você está pensando na ideia, no conceito dessa consciência superior que existe lá fora, no espaço-tempo. Quando você se alinha corretamente com o universo, vibrando em uma frequência elevada, o que isso significa? Significa que você está pensando com amor, não com medo, pensando com poder e amor, não com medo e fraqueza. Quando você faz isso, coloca seu DNA cientificamente em uma frequência elevada. Em momentos específicos, quando você está sentindo o medo, o DNA tem uma frequência que oscila sobre ele, cobrindo uma faixa muito ampla, e menos do DNA é coberto em uma frequência elevada de amor. A frequência oscila muito mais rápido e as faixas são muito mais próximas uma das outras, e mais da frequência está tocando sua cadeia de DNA,
o que significa que você está operando em uma frequência elevada. Isso é ciência real. Não é como, essas pessoas só estão falando sobre aliens e frequências. Eles não sabem do que estão falando. Agora estou falando sobre física quântica e mecânica quântica real, ciência revisada por pares. É importante você saber disso, porque quando você conta às pessoas sobre essas coisas, você é considerado um estranho. Mas quando você embasa tudo com ciência, elas têm que parar e ouvir. Então agora você está dizendo, eu quero manifestar. Ouça-me, eu quero manifestar um parceiro na minha vida, por exemplo. Vamos usar esse exemplo pessoal meu. Então, eu começo a me concentrar nisso nas meditações. Começo a me concentrar em visualizar não um rosto, não um corpo, apenas um ser de luz espiritual que está em total concordância e movimento com o que estou buscando fazer e alcançar neste planeta. Ok? Não porque estou fazendo isso e sentindo essa frequência de amor e vibração e felicidade na meditação, agora estou operando em um nível mais elevado. Agora estou me sincronizando com a consciência crística. A lei da atração funciona através dessa sintonização vibracional. Quando você está vibrando em uma frequência elevada, em alinhamento com seus desejos e intenções, você atrai experiências e circunstâncias que estão em harmonia com essa vibração. É como se você estivesse enviando um sinal para o universo, e o universo responde, trazendo para você aquilo que está em ressonância com sua vibração. No contexto da reprogramação do DNA, quando você se sintoniza com frequências mais elevadas, você está criando mudanças positivas em seu padrão de pensamento e emoções, e isso pode afetar seu DNA e a expressão de seus genes. Pesquisas sugerem que nossos pensamentos e emoções podem influenciar a forma como nossos genes são ativados ou desativados, afetando nossa saúde e bem-estar. Ao utilizar a lei da atração em conjunto com a reprogramação do DNA, você pode direcionar seus pensamentos e emoções para criar uma realidade desejada. Isso envolve cultivar pensamentos positivos, visualizar seus objetivos com clareza, sentir-se grato antecipadamente pelas coisas que deseja manifestar e agir em harmonia com suas intenções. Lembre-se de que a reprogramação do DNA e a prática da lei da atração são processos contínuos. Requer tempo, consistência e prática para mudar padrões de pensamento e reprogramar seu DNA em um nível profundo. Também é importante ter em mente que cada indivíduo é único e pode responder de maneira diferente a essas práticas. É sempre aconselhável buscar orientação de profissionais qualificados, como terapeutas holísticos ou especialistas em reprogramação do DNA, para obter suporte e direcionamento adequados durante esse processo. Ficamos por aqui e pela sua atenção. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.